Afinal de contas, o São Paulo é de 25 de janeiro de 1930 ou 16 de dezembro de 1935? Você vai acompanhar tudo comigo na entrevista que fiz com o Michael Serra, bacharel em Ciências Sociais, pós-graduado em Jornalismo Contemporâneo e historiador, um dos responsáveis pelas memórias e pelo trabalho do Arquivo Histórico do São Paulo Futebol Clube. Confira com a gente. O São Paulo é um dos clubes mais novos, né? Principalmente entre os grandes. E tem sempre um assunto que gera controvérsia, que é o ano de fundação. São Paulo em 2030 fará 100 anos, dia 25 de janeiro de 2030. Porém, algumas pessoas gostam de dizer que o São Paulo é de 1935, ou seja, faria então em 2035. Eu queria que você explicasse essa história da fundação e da refundação, né? Que são as duas datas que existem, e por que o São Paulo completa 100 anos em 2030, não em 2035. Sobre a fundação do São Paulo Futebol Clube é um tema realmente muito complexo, muito complicado e curiosamente é muito complicado por culpa do próprio São Paulo ao longo do tempo. Enfim, o São Paulo tem uma data de fundação reconhecida agora, atualmente, 25 de janeiro de 1930, mas a data de 16 de dezembro de 1935 é tão importante quanto, porque sem essa o São Paulo não existiria hoje. Então a gente gosta de valorizar as duas datas, mas como uma vem antes da outra, é uma coisa meio lógica, então a fundação é em 1930. Mas tudo isso começa porque o São Paulo surgiu, as suas cores, os seus símbolos, o seu nome, surgiu da união de dissidentes do Clube Atlético Paulistano com o time inteiro da Associação Atlética das Palmeiras. Um era 11 vezes campeão paulista, era o paulistano, e a Associação Atlética das Palmeiras era 3 vezes campeão estadual. O paulistano era alvirrubro e a Palmeiras alvinegro. E a Palmeiras tinha um campo, que era o maior campo da cidade de São Paulo na época, que era na Chácara da Floresta. E o paulistano, descontente com os rumos do futebol que caminhava para o profissionalismo, e o paulistano sempre disse que o futebol se mantesse de maneira amadora, ele abandonou o futebol e se uniu com a Associação Atlética do Palmeiras. Tecnicamente falando até, o São Paulo é a Associação Atlética das Palmeiras que mudou de nome, incorporando elementos do paulistano. Isso é reconhecido na federação da época, na TEA e tudo mais. Só que, como os elementos do paulistano eram assim, muito mais importantes para o cenário do futebol na época, foi tratado como uma fusão de equivalente e, enfim, como se fosse um clube novo. Tecnicamente, se o São Paulo quisesse incorporar os títulos da Associação Atlética dos Palmeiras, poderia, mas isso é uma longa história que o São Paulo nunca vai fazer, porque mesmo em 1930, apesar de, pelos documentos oficiais, ser a continuação das Palmeiras, ninguém naquela época entendia como a continuação das Palmeiras. Entendia como um novo clube da união daqueles dois times. Então, essa é uma longa história que a gente nunca vai entrar porque a gente não pensa em fazer isso. Mas enfim, só que aí em 1935, por causa de todo um problema que começou em 1934, com a Copa do Mundo de 1934, e aí eu preciso entrar um pouquinho no cenário da profissionalização do futebol no Brasil, como é que se deu esse processo? O futebol foi profissionalizado no Brasil em 1933. Só que nem todos os clubes adotaram o profissionalismo, porque nem todos os clubes tinham condições de pagar jogadores, enfim, recolher bilheteria e destinar parte desse dinheiro para os jogadores viverem disso. Então, apenas alguns clubes adotaram o profissionalismo. E eles fundaram uma nova federação, a Federação Brasileira de Futebol, que não era afiliada à FIFA. E eram poucos clubes, no São Paulo eram os principais clubes, no Rio os principais clubes, menos o Botafogo. O Botafogo se manteve amador e filiado a uma entidade filiada à CBD, que era filiada à FIFA. Veio a Copa do Mundo, o Brasil, com a CBD, tinha que mandar uma seleção. Só que basicamente o único clube grande que a CBD tinha afiliado era o Botafogo. Então por isso que na Copa de 1934, sei lá, 80% do time eram de jogadores do Botafogo. E só não eram jogadores. Os únicos jogadores que não eram do Botafogo naquela edição foram 4 jogadores que a CBD roubou do São Paulo. Literalmente roubou do São Paulo. Acabou. Não ligou para os contratos que ele tinha ativo com o São Paulo. E mesmo depois da Copa eles não voltaram para o São Paulo, porque a CBD manteve contratos diretos de jogador CBD com eles para fazerem amistosos pela Europa e depois no Nordeste do Brasil. Então o São Paulo foi muito prejudicado nessa época porque perdeu 4 dos seus melhores jogadores: Silvinho, Luizinho, Valdemar de Brito, Silvio Hoffmann, Luizinho, Valdemar de Brito e Armandinho.
E o São Paulo perdeu o Campeonato Paulista de 1934 pro Palmeiras, que curiosamente não teve nenhum... Tentaram roubar jogadores do Palmeiras também, mas não deu certo, porque diz a lenda que eles esconderam jogadores num sítio no interior, colocando jagunços armados do lado de fora, falando: se alguém aparecer aqui, mete bala, porque ninguém vai roubar jogador nosso. Enfim, aí o São Paulo acabou prejudicado, e aí isso criou um ambiente político de cisão interna do clube, que tipo, alguns já queriam abandonar o futebol por causa disso, e outros queriam continuar o futebol, mas não queriam que fosse filiado à CBD. Só que aí que teve um grande problema. A CBD acabou conseguindo cooptar os outros clubes de São Paulo. Ela mesma se tornou profissional e conseguiu cooptar o Palmeiras e o Palestra na época, né? E o Corinthians. E o São Paulo se viu abandonado pelos outros clubes, e tendo que aceitar a CBD ou parar com o futebol. E muitos deles decidiram parar com o futebol e se unir com o clube de regatas Tietê. E isso meio que aconteceu nos primeiros meses de 1935. Teve muita decisão política, foi parar na justiça, foi parar na mesa do prefeito da época. Então, foi reconhecida essa fusão com o Tietê por boa parte de quem votava, que eram só os conselheiros na época. Só que quem queria continuar com o futebol não reconheceu isso. Levou até as últimas instâncias, levou na justiça, perdendo a justiça, levou, como eu falei, na mesa do prefeito, e ficaram quase 9 meses num lenga-lenga. Tentaram reativar o São Paulo como Clube Atlético São Paulo. Os jogadores daquela época também se rebelaram contra a decisão da diretoria de fundir com o Tietê e criaram um novo clube para eles mesmos continuarem ativos jogando, chamado Esporte Clube Independente. E os próprios sócios também criaram um órgão chamado Grêmio São Paulino, que depois deu origem ao Grêmio Tricolor, que deu origem à TUSP, a primeira torcida uniformizada do São Paulo e do Brasil, na verdade. Então todo esse pessoal se mobilizou, e aí em 16 de dezembro de 1935, convocado pelo Grêmio São Paulino, o pessoal quem ainda restou no Esporte Clube Independente, também quem restava ainda no Clube Atlético de São Paulo, o Porfírio da Paz e Cruzeiro, se uniram em 16 de dezembro de 1935, refundaram, por exemplo, reabriram o São Paulo com o mesmo nome, mesma camisa, só não tinha o patrimônio mais, só não tinha o campo da Chácara Floresta. Então eles recomeçaram do zero, e recomeçaram alugando basicamente um porão alugado no centro de São Paulo. Então foi sofrido, não tinham onde treinar, não tinham jogadores, começaram do zero. Se em 1930 nasceu em berço de ouro, com os melhores jogadores, um grande campo para jogar, em 1905 começou do zero. Então foi a partir daí que... E aí que tá. E aí quando o São Paulo foi recriado em 1955, no primeiro estatuto, na primeira ata, lá eles falam que o São Paulo é a continuação da versão anterior, fala que, tipo, agora eles voltariam a elevar o pavilhão do São Paulo, o Esquadrão de Aço, que era o apelido do time do Freinreich em 1930. Eles citam tudo isso bem claro, falando que era a continuação. Só que eles não colocam a data de fundação. 16 de dezembro para ele, 16 de dezembro, assim, naquela época, no dia, não era importante. No estatuto, né, eles colocam na ata de fundação. Passa um tempo, nos estatutos seguintes, continua sem. Acho que a partir de 1940, depois eu posso verificar as datas, qualquer coisa passar aí, informe. Agora eu não lembro se os primeiros estatutos falam que a data de fundação é 35 ou 30. Só que não importa. Dura pouco. Porque em 1950, nos anos 50 já muda de novo. Eles invertem as datas. E aí depois em 1970 inverte de novo. Então houve essa mudança ao longo das décadas. Por quê? Porque havia movimentos internos políticos do clube que queriam valorizar mais alguns ou outros nomes. Tipo, todo mundo queria valorizar muito as pessoas que refundaram o São Paulo, porque elas que não deixaram o São Paulo acabar. Enquanto que as primeiras de 1930, muitas delas tinham desistido do São Paulo e foram para o Tietê, e depois voltaram para o clube. Então havia, Paulo Machado de Carvalho era um desses. Então havia um pouco de divisão política ali, de um querendo valorizar mais uns aos outros, aí dependendo da maré dos títulos, de quem estava no comando e tudo mais, uns valorizavam mais 35, outros 30. Mas no trabalho histórico, metodológico, que não importa as facções e tudo mais, a gente vê que realmente todos os documentos falam que o São Paulo foi fundado em 25 de janeiro de 30. Apesar de outras confusões referentes à data também, por causa da imprensa, por causa de interpretação de como receberam o ofício da divulgação da fundação, e aí jornais publicaram o ofício no dia 27 falando em ontem, porque o documento que eles receberam falava em ontem. Então teve gente que considerou 27 de janeiro, por causa de interpretações errôneas dos jornais. Mas enfim,
basicamente é isso, é 25 de janeiro de 1930 e que no centenário agora, em 2030, eu acho que essa discussão vai ser, enfim, finalizada, né? E sempre lembrando que as duas datas são muito importantes, porque sem uma não existiria a outra e sem as duas o São Paulo não estaria aqui hoje. Legal, você falou aí de um jogador, né? A gente teve, do São Paulo teve Leônidas, Roberto Dias, Pedro Rocha, Canhoteiro, Paraná, vários craques que já desfilaram com a camisa do São Paulo. Mas tem um jogador que é mais antigo, que eu acho que ele tem assim pouca lembrança do torcedor São Paulino, e ele fez parte do São Paulo Futebol Clube, faz parte da história do São Paulo, que é Arthur Frederich, muito importante para o futebol brasileiro. Ele tem números muito expressivos e também na história do São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho da relevância de Arthur Frederich para o São Paulo Futebol Clube. O El Tigre, né? Ele ganhou esse apelido na conquista do primeiro título internacional da seleção brasileira, o Sul-Americano de 1919. Ele foi o grande destaque. A imprensa internacional, argentina e tudo mais, pelo estilo de jogo dele, apelidou Gar. Ao mesmo tempo que era técnico, era raçudo, tinha garra, então virou o El Tigre, que era um animal ágil e ao mesmo tempo forte. E ele foi o principal jogador do Brasil no início do futebol brasileiro, aqui em São Paulo principalmente. Que, enfim, foi o primeiro Pelé do futebol brasileiro, foi o Frederich. Nem sei se essa pronúncia é certa, eu costumo falar Frederich. E ele, já mesmo com idade, ele chegou no São Paulo e foi o grande nome do São Paulo no período de 1930 a 1935. Tanto que ele até hoje é o jogador mais velho que já marcou um gol pelo São Paulo. E mesmo assim ele fez muitos gols pelo São Paulo. Passou da centena de gols. E mesmo já jogando na casa dos 40 anos. E foi um dos poucos recordes que o Rogério Ceni por idade não conseguiu superar, foi o de gol mais velho, que ainda permanece do Frederich. E depois disso ainda, mesmo quando o São Paulo já tinha naquele processo de vai ou não vai, fecha ou não fecha, quando o São Paulo reabriu, ele voltou como técnico do São Paulo. Aí só teve certeza disso, a gente já tinha suspeita, alguma outra coisa indicava que ele tinha passado como técnico, mas não estava muito bem configurado datas, períodos, ou se era um técnico efetivo, mas ele foi um técnico efetivo na história de São Paulo lá por volta de 1936. E, enfim, como a gente falou, foi o primeiro. Eu gosto de lembrar isso, que o São Paulo não teve o Pelé, mas teve os dois Pelés anteriores antes do Pelé de verdade surgir, que foi o Frederich e o Leônidas. E aí, gostou da nossa entrevista de hoje? Ficou sabendo mais sobre a fundação do São Paulo Futebol Clube? Pois é, temos muito mais para vocês nos próximos programas. Vamos falar sobre a lenda do jogo das barricas. Fique ligado aqui na Rádio Fute Mais.